Boa noite, assinantes da plataforma MR Online, contribuidores. Eu me chamo William Miranda, assim como o Mazola apresentou anteriormente. A gente veio trazer, junto com a MR Online, o assunto de elastografia por ressonância magnética, técnicas, artefatos e dicas para o exame. Vamos iniciar com um resumo da nossa apresentação, que a gente vai falar sobre as indicações para o estudo da elastografia hepática, a técnica, o posicionamento do exame e a avaliação e o controle de qualidade desse exame. Vamos lembrar das indicações para esse exame. A gente vai lembrar que a elastografia tem indicações como doenças inflamatórias do fígado, hepatite, cirrose, esteatose, hemocromatose e a conhecida pela sigla de inglês NASH ou a doença hepática gordurosa não alcoólica. Lembrando que elas agem como gatilho para a principal indicação para elastografia, que é a fibrose hepática. A fibrose hepática, ela vai de 4 níveis, né? Do nível 1 até o 4, são divididos F1, F2, F3 e F4. Sendo que nos estágios de F1 e F3, ela pode ser estacionada ou até muitas vezes revertida. E o que é a fibrose hepática? É um endurecimento do parênquima hepático, onde que quando chega no estágio final, no F4, normalmente se evolui para cirrose hepática e o fígado começa a perder as suas funções, e esse paciente muitas vezes se torna um candidato a transplante, ou muitas vezes também entra um paciente oncológico que pode desenvolver alguma patologia, alguma neoplasia no fígado. Equipamentos e softwares para a gente realizar esse exame. Primeiramente, a gente precisa de um equipamento de alto campo. Aqui a gente colocou como exemplo alguns equipamentos de ressonância magnética de fabricantes diferentes para demonstrar que todos os fabricantes têm esse tipo de dispositivo, tem esse tipo de exame à disposição. Apenas o que você precisa para realizar esse exame. Um software específico para o exame, que é um opcional que vem conforme você entrar em contato com o seu fabricante, solicitar para ele, a um custo, né? E o driver ativo e o driver passivo. O que seria esse driver? O driver, nós temos dois dispositivos, o driver ativo, que é este motor que produz a onda, produz o pulso vibratório, o qual esse pulso vibratório é encaminhado através desse cano de silicone e vai até a ponta do probe, ou driver passivo, que ele vai estar posicionado no paciente. Aqui novamente um exemplo. Essa linha simula a parede da sala de exames ou sala de comando, né? O que acontece? O driver ativo fica na sala de comando ou na sala de máquinas do equipamento, através de uma abertura na gaiola, passa esse cano de silicone e chega até o paciente, onde o driver passivo é posicionado sobre o fígado do paciente. O posicionamento do driver correto. A região do hipocôndrio direito, em cima no lado direito do paciente, próximo à axila, né? Posicionar o driver sobre essa região e imobilizar o driver com uma faixa. Não precisa ser muito apertado, tá? Mas apertado o suficiente para que o driver durante a vibração não saia da posição e também quando a mesa estiver em movimento ele também não saia da posição, mas não precisa apertar tanto que se torne desconfortável para o paciente. Por que essa posição mais lateral? Para que a onda possa propagar perpendicularmente ao eixo maior do fígado, tá? Que a gente possa ter uma boa propagação da onda. Nós indicamos, né, eu também utilizo isso lá no Hospital Moinhos de Vento, a gente colocou um complexo de vitamina D. Ele simula um hipersinal na ressonância, principalmente nas sequências T1. Né? O que acontece? A gente coloca ele no meio do probe e quando a gente faz as imagens do exame, as imagens normais do exame, a gente identifica onde está a posição do meio do driver. O ideal é que ele esteja na altura onde esteja uma maior parte do fígado, tanto o lobo direito quanto o lobo esquerdo, posicionamento perpendicular ao fígado, ao eixo maior do fígado. Notem também que a gente pode identificar a posição do driver conforme a disposição da gordura da parede abdominal. Quando está uma região mais retilínea aqui, a gente vê que é ali onde está o driver, mas a gente não consegue identificar se está o meio ou se está a parte mais anterior,
mais proximal ou distal dele. E se você for olhar o outro lado, essa região mais curvilínea, é a região do paciente normal, a curvatura normal do abdômen do paciente. Bobinas de radiofrequência. Normalmente são bobinas multicanais, utilizadas, cada fabricante disponibiliza conforme nós estivermos realizando o exame, uma bobina normal para realização de exame de abdômen. E nós posicionamos essa bobina sobre o abdômen do paciente, né, como se fosse para se realizar um exame de abdômen superior, sobre a faixa. E como é que agora nós vamos partir para a parte prática do exame, como é a aquisição da imagem e o que a gente visualiza nessa imagem. Primeiramente, o planejamento. Isso varia de fabricante para fabricante. Tá? Há fabricantes que fazem conforme uma sequência com 4 cortes, né, dentro da mesma sequência, ou outros fabricantes fazem uma sequência por corte. Um corte é uma sequência, outro corte é outra sequência e assim por diante. Mas o que é importante? Cada corte vai ser adquirido em uma apneia, separadamente. Por que isso? Porque quando o nosso paciente faz a apneia respiratória, a gente dá o scan no equipamento, o equipamento realiza o scan simultaneamente com o driver. O driver é ativado e manda esse pulso vibratório para o paciente. E após a aquisição, a gente manda o paciente respirar, ele vai nos dar alguns mapas e imagens, com qual a gente vai explicar a seguir. O que são essas imagens? Ele vai nos dar 5 tipos de imagens diferentes. A imagem de magnitude, o phase contrast, o elastograma, o mapa de onda e o mapa de confiança. A partir desse ponto eu vou explicar cada uma das imagens separadamente. A imagem de magnitude, para que nos serve? Nos serve para identificar a altura que foi realizado o corte e também nos ajuda, por ser uma sequência T2, gradiente eco, a identificar se há ou não presença de ferro na aquisição. Se você for olhar, esse fígado é um fígado normal e esse fígado demonstra uma perda de sinal devido ao depósito de ferro, que mais adiante a gente vai ver o quão prejudicial às vezes pode ser o depósito de ferro na aquisição da elastografia. E juntamente com isso, a gente consegue identificar se o driver foi ativado durante o exame, durante a aquisição. Se você for notar aqui essa região um pouco mais com perda de sinal, esse sinal um pouco mais escuro aqui, isso nos identifica o quê? Que o driver foi ativado simultaneamente com a aquisição. O mapa phase contrast, a gente está bem acostumado com esse tipo de imagem na avaliação de fluxo licórico. Ele vai identificar o quê? A propagação da onda sobre o fígado, juntamente também nos ajuda a identificar se o driver foi ativado ou não. E quando a gente aplica o algoritmo de inversão, ele vai criar a partir disso o mapa de onda e o mapa do elastograma, no qual a gente vai utilizar uma maneira um pouco mais didática para explicar como é o mapa de onda e o elastograma. Nós vamos usar o seguinte exemplo. A onda mecânica produzida para o driver, a gente vai comparar ela a um corredor de corrida, maratona, e ele vai ter uma missão: correr na areia ou no asfalto. E esses dois solos vão ser o parênquima hepático. A gente vai comparar ele com o parênquima hepático. Ele vai correr 10 km em cada um desses trajetos. Então fica a pergunta: qual percurso ele vai levar mais tempo para completar? E qual percurso ele vai encontrar maior resistência no terreno? Vai encontrar maior dificuldade para percorrer esse percurso? Na areia, a gente vai comparar ela ao fígado com parênquima saudável. O que o fígado com parênquima saudável é? Ele é um tecido mais esponjoso, ele é um tecido que vai oferecer mais resistência para essa onda caminhar. A onda vai passar mais lentamente sobre ele e vai ter uma velocidade de propagação menor e um comprimento de onda menor. A elastografia, quando o fígado está mais próximo do saudável, do fígado normal, ele vai produzir o quê? Você vai ver várias ondas sobre o fígado e com comprimentos de ondas curtos. Isso vai te dizer o quê? Que esse fígado é menos rígido, ele é mais macio. E aqui um exemplo, né, através de uns GIFs, como é a propagação da onda no tecido mais suave, né, mais macio, vai mais lentamente. O GIF do elastograma percorrendo
a onda percorrendo lentamente sobre ele, várias ondas se direcionando para o fígado, né, e com comprimentos de ondas curtos. O elastograma vai demonstrar cores mais próximas do azul, do roxo. Essa escala que temos aqui embaixo, mais ou menos quando está no azul, no roxo, demonstra um fígado mais suave, mais macio. Para o amarelo, para o vermelho, mais cores quentes, é um fígado mais endurecido. E o asfalto, a gente vai usar ele para nos mostrar como é o parênquima endurecido, fígado com fibrose, porque com o asfalto ele não vai produzir resistência para aquele corredor vai conseguir desenvolver uma velocidade maior sobre esse tecido. E o que acontece? Essa onda vai passar mais rapidamente sobre o fígado, então essa velocidade de propagação vai ser maior, o comprimento de onda vai ser maior, ele vai detectar menos vezes essa onda, mas ele vai detectar ela com um comprimento de onda maior. Se você notar, conforme o exemplo anterior, essa onda ela demonstra uma espessura muito maior, às vezes cobrindo, às vezes quase 1/3 do fígado. E, através dessa demonstração, a gente vê como a onda passa muito mais rapidamente sobre o tecido mais endurecido. O mapa de onda vai demonstrar poucas ondas sobre o fígado, mas com comprimentos de ondas maiores. E vai demonstrar áreas mais próximas do amarelo, vermelho, verde, áreas mais quentes, que vai demonstrar o que? Esse fígado tem algum grau de fibrose. Aqui é apenas um comparativo entre a velocidade de propagação de cada um dos tecidos, né, o tanto mais duro quanto mais suave, e a comparação dos dois mapas de onda e, simultaneamente, os dois elastogramas. E o mapa de confiança? Para que a gente utiliza o mapa de confiança? Juntamente com o mapa de onda e o elastograma, é aplicado o algoritmo de confiança. E esse algoritmo de confiança vai nos demonstrar aonde está o fígado naquelas medidas. Por quê? Quando a gente faz a apneia do paciente, o driver emite a onda sobre o paciente, essa onda ela não é seletiva. Ela não é seletiva sobre o fígado, ou seja, ela não vai só sobre o fígado. Se você olhar o mapa do elastograma e o mapa de onda, você vai perceber que a gente tem propagação de onda na gordura abdominal do paciente, na coluna do paciente, e quando é aplicado o algoritmo de confiança, o equipamento vai lhe dizer o quê? Aqui está o meu fígado, o fígado do paciente, aqui está o fígado do paciente, aqui é onde é a região onde você deve fazer as suas medidas. Quanto melhor esse colorido dentro do mapa rachurado, maior o colorido dentro desse mapa rachurado, melhor. Esse é um exemplo mais ou menos de uma elastografia de média para boa. Às vezes, quando dá alguma coisa errada, acontece dessa maneira. Fica o rachurado, mas ele não faz o delineamento, não há abertura do fígado. Pode ser ou o driver mal posicionado, ou não conectado corretamente, ou muitas vezes até alguma presença de ferro, de ferro no fígado. Tá? Como a gente faz o pós-processamento dessa elastografia? Há duas maneiras de se realizar o pós-processamento, isso vai depender muito da rotina que o serviço estabelecer, mas normalmente ou se faz à mão livre uma segmentação do fígado, né, das áreas coloridas no mapa de elastograma, no mapa de magnitude, ou se faz ROIs sobre cada corte. E o que é importante? Se faz uma soma desses valores, no caso dos ROIs, faz uma soma do valor de cada ROI e se faz uma média entre eles, do valor de cada corte, depois se faz uma média final sobre o valor de cada corte, ou a segmentação, que é conforme o nosso exemplo aqui, foram adquiridos 4 cortes, foram feitas 4 segmentações, cada segmentação, a B, a C e a D, cada uma deu um valor, foi feita a soma, foi se dividido por 4 para se achar a média, porque eram 4 cortes, e se encontrou numa média de 3,4 kPa, que é a unidade de medida da elastografia. Se você for olhar essa tabela, o 3,4 fica entre o valor de fibrose do estágio 3 e 4, que aí o radiologista, a partir dessa média, vai dar o diagnóstico do nível de fibrose do paciente. Aqui um comparativo de cada nível, né? F1, F2, F3 e F4 e seus respectivos comprimentos de onda e seus elastogramas e as suas medidas em quilopascais. Também temos essa tabela que a gente retirou de um dos artigos, mostrando
não só o colorido, mas também demonstrando que o nosso fígado normal, normalmente ele fica com valores de média de 2,5, de 2,5 a 2,9 normalmente é um processo inflamatório, algum tipo de hepatite, e quando passa do 2,9 de média, já começa a entrar nos estágios de fibrose de 1 até o estágio 4, que aí já se torna, podendo passar do 5, já se torna um paciente com provavelmente diagnóstico de cirrose.